Olha, começou bem, hein? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! A Mad Cave Studios lançou no seu blog uma prévia, um prólogo gratuito de sua nova série Defensores da Terra. Esse prólogo, inclusive, já se encontra disponível em português numa tradução que eu mesmo fiz para o blog Fantasma Brasil e que você confere no link que está aqui na descrição. Apesar de curto, esse prólogo tem algumas coisas realmente muito interessantes e que criaram em mim uma grande expectativa a respeito do que a gente vai ver nessa série de Defensores da Terra. Antes de comentar sobre o prólogo propriamente dito, vale a pena dar uma conferida na entrevista que o Dan Didio, o roteirista da série, deu para o Chronicle Chamber. Uma das coisas bem interessantes que ele disse ali é que essa série Defensores da Terra que ele está escrevendo é ao mesmo tempo uma continuação e um reboot, né? Um leve reboot da série animada. Ele pegou aqueles elementos da série animada que funcionaram melhor e deu uma ampliada neles. E isso explica até um bocado do que a gente vai ver aqui nesse prólogo. O prólogo começa em plena ação, né? Mandrake está na sua mansão em Xanadu e conversando com Flash Gordon pelo telão. E a gente vê em outras telas assim ao redor, nós vemos as forças de Ming atacando várias cidades do mundo. Inclusive a gente tem aqui um vislumbre do letreiro de Hollywood destruído, a Torre Eiffel, esse prédio aqui, um outro prédio que aparentemente é de uma grande cidade, e aqui a própria mansão do Mandrake, né? Parece com a própria mansão do Mandrake em Xanadu. E aí é interessante que o Mandrake está dizendo para o Flash Gordon que o Flash precisa ser razoável, que ele tem que voltar, não tem mais nada para ele fazer em Mongo, e ele precisa voltar, porque o Ming lançou o seu ataque final, né? O mundo inteiro está sob ataque. E aí a gente descobre que o Flash está inconsolável, dizendo que ele não consegue ajudar ninguém, que ele não conseguiu salvá-la, ou seja, aqui a gente tem a retomada daquele primeiro episódio de Defensores da Terra em que a Dale Ardeen morre, né? A esposa de Flash Gordon morre. Lembrando que na série animada o nome de Dale nunca foi mencionado. E aí é interessante que aqui você tem o Mandrake, né, de uma forma bastante incisiva, o cara bastante racional, e nesse momento a sua casa é atacada por Garax e 2 robôs de gelo, né? Eles dizem, inclusive, dizendo que eles estavam sob o domínio de Ming. Aí nós vemos o Mandrake expulsa, né, o Garax e os robôs para fora da sua casa, dizendo que eles não são bem-vindos ali. E uma coisa que é importante que a gente vê aqui, a gente vê que Mandrake aqui não é apenas um hipnólogo. Ele é um cara com poderes mesmo. Aqui a gente está retomando uma ideia que existia nas aventuras do Mandrake logo no início. Do lado de fora a gente vê Garax sendo enfrentado por Lothar, que dá combate a ele. Lothar com a mesma roupa que ele costumava usar lá nos Defensores da Terra, eles mantiveram o visual. E quando Lothar está para ser alvejado, ele é salvo pelo fantasma. E aí é interessante o que a gente tem aqui. Uma diferença que a gente já vê em relação à série animada é que aqui o fantasma, primeiro, ele chega com armas de fogo mesmo. Ele não está mais desarmado como acontecia na série. Ele chega com armas de fogo e até ele chega dizendo: olha, eu tive que abrir meu caminho da cidade até aqui, essas foram minhas últimas 2 balas. E ele chega montado em um cavalo branco. A gente lembra que na série Defensores da Terra, o fantasma que aparecia ali era o 27º. Ele não tinha um cavalo, não aparece ele com um cavalo. Aqui aparece ele com um cavalo branco, que na página seguinte a gente descobre tratar-se de herói. E aí a gente começa a ver aqui esse lance do reboot, né? O Dan Didio disse na entrevista que ele deu para o Chronicle Chamber que esse aqui é o 27º fantasma, mas ele tá com herói. E aí o que acontece? Será que ele de repente é um descendente de herói? Ou será que o Dan Didio resolveu ignorar que herói era o cavalo do 21º? Isso provavelmente só vai ficar mais claro
nas próximas edições. Para surpresa do leitor, Herói é atingido mortalmente por um disparo. E Lothar é que tem que tirar o fantasma dali, dizendo que haveria tempo para lamentá-lo depois, tá? E que eles precisavam entrar na mansão porque logo Garax iria voltar. E aí aqui nós vemos mais um indicativo de que esse realmente é o 27º fantasma, quando é mencionado que o fantasma havia saído dali para levar as crianças para um lugar seguro. E quem são essas crianças? Jedha, LJ e Cashen. São os filhos dos personagens que aparecem na série Defensores da Terra. Então, de fato, esse é o 27º. O que é interessante é que há um momento que o fantasma diz que eles queriam estar ali lutando. Mas Mandrake diz que eles precisam estar em segurança, porque se tudo falhar, eles serão a única esperança de futuro para a Terra. E aí, voltando para a comunicação com o Flash Gordon, ele diz que ele acabou de mandar Rick de volta à Terra. E ele pede que eles o encontrem e o levem para um lugar seguro junto com os outros, que ele não pode perdê-lo também. A última página do quadrinho é repleta de informações. O Flash vai dizendo que o Rick e a mãe estavam prisioneiros em Mongo e que foi ela que fez, que armou para que ele pudesse fugir. Isso retoma um elemento da série animada. E Flash aqui, ele está muito pesaroso pela morte de Dale, que aqui sim é mencionado que o nome dela é Dale. O prólogo vai se concluindo com Flash deixando a esposa aqui e falando para o fantasma Mandrake Lothar: vocês fizeram um juramento, vocês são os defensores da Terra, defendam-na. Eu vou atrás de Ming e vou terminar isso de uma vez por todas. E aí é que é interessante porque a gente vê ao lado do corpo da Dale, a gente vê o cristal, um cristal brilhando, retomando a ideia de que a memória, a personalidade dela ficou salva, ficou presa naquele cristal. O que a gente pode perceber desse prólogo? Sim, é uma continuação, mas com algumas liberdades, com algumas mudanças para tornar a história mais atual, talvez, ou até mesmo para consertar os problemas que a história original tinha. A gente vê, por exemplo, que o quarteto, que são os Defensores da Terra, já vinha lutando há algum tempo. E isso é importante porque um dos problemas da série animada é que Flash Gordon, no primeiro episódio, chega na casa do Mandrake. Mandrake conhece Flash Gordon, mas nunca tinha ouvido falar de Ming, né? Então, assim, dá a impressão de que a vinda de Ming para a Terra foi: eu vou, acabou. Não havia nada prévio. Aqui eles estão colocando como se houvesse algo prévio. Eles não colocam que a morte de Dale foi imediatamente após a fuga de Flash Gordon, né? E nem antes da formação dos Defensores da Terra. Se vocês lembrarem, no primeiro episódio da série animada, o Flash vem para a Terra, vai para Mongo com Mandrake e Lothar somente. Lá ele encontra a esposa morta. Ele volta para a Terra com Rick, com o Cristal e com o Zuff. Tá? E aí depois eles vão procurar o fantasma. Aqui eles já estão fazendo o contrário. Aqui eles estão dando a entender que eles formaram essa equipe para defender o planeta dos ataques de Mongo, e só nesse meio tempo é que Flash volta para Mongo para tentar recuperar, resgatar a esposa e o filho, e a gente vê esse final aqui. Como é um prólogo, ele só dá algumas pinceladas, mas eu fui colher algumas informações em outras publicações que eu acho que são interessantes a gente saber. Primeiro, de acordo com a premissa da nova série Defensores da Terra, Flash Gordon finalmente derrota Ming, mas ele vê um mal maior surgir. E aí, de acordo com o que eu estava dando uma olhada na Flash Gordon número 1, também da Mad Cave, a solução de Flash Gordon para derrotar Ming é simplesmente destruir o planeta Mongo. E isso é realmente algo muito impressionante, porque Flash nunca chegou a esse ponto. Ele nunca ultrapassou determinados limites, tá? E aqui a gente está vendo que essa série vai se encaminhar para isso, para essa ruptura de limites. Esse prólogo também é interessante porque nos permite ver como vai ser a dinâmica desses personagens. Mandrake aqui, por exemplo, está muito mais sério, talvez até pela situação. O fantasma é essa pessoa de ação.
armado e, segundo uma préviazinha que eu já andei olhando algumas imagens da edição número 1, sim, nessa série o fantasma evoca a força dos 10 tigres. Seria interessante se em algum momento o Dan Didio explicasse esse lance, né, do 27º fantasma ter poderes, que é uma coisa que não tem na Dinastia dos Fantasmas, mas que poderia ser explicado como ele adquire. Por que poderia ser explicado? Num dos episódios da série animada de Defensores da Terra, quando a Jedha está em comunicação telepática com a Kissa, que é aquela pantera, o fantasma afirma que aquilo ali é uma habilidade que ela aprendeu com os Bandar, ou seja, não é um poder que se tem, é um poder que se desenvolveu, ela aprendeu. Então talvez seria interessante mostrar como a força dos 10 tigres passa a ser uma habilidade do fantasma. Isso é algo que eu gostaria muito de ver. Por esse prólogo, a gente já pode afirmar que essa série em quadrinhos dos Defensores da Terra realmente vai melhorar alguns aspectos da série animada, tá? E vai ter uma pegada mais adulta, uma pegada mais séria, e pode inclusive atrair novos leitores para que venham a conhecer esses personagens. A presença de herói como o Cavalo do Fantasma levanta alguns questionamentos. Onde é que eles estão escondendo os meninos, os filhos? Tá? Como é que se chegou àquilo ali? São todas perguntas que são deixadas em aberto por esse prólogo e que eu acredito que a partir do número 1 a gente vai começar a ver como elas vão ser solucionadas. Sobre a arte do Jim Calafiore, eu confesso que eu não conheço muito o trabalho dele, mas eu sei que ele fez vários trabalhos para Marvel e para DC. É uma arte que até o momento me deixou na dúvida. Sabe, eu tô na dúvida se ela é boa ou se ela é só mediana, porque a maneira como ele ilustra, né, é um pouco diferente, não tem aquela pegada realista que a gente está acostumado. Os traços são muito marcados, né? Algo realmente bem diferente do que eu estou habituado a ler, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele sabe lidar com cenas de ação. A maneira como ele ilustrou as cenas, os ângulos que ele escolheu, cara, ficou muito bacana esse trabalho aqui do Jim Calafiore nesse sentido. Eu esperaria de repente ver algo um pouco mais próximo do realista. Sim, porque é uma coisa que eu tô acostumado, mas eu acho que essa arte aqui tá valorizando o roteiro, porque ele consegue dar esse aspecto até da grandiosidade dos personagens, sabe? Quando você vê na primeira página o Mandrake olhando lá nos monitores, olha, o monitor, né? Não tinha parado para pensar nisso. O monitor que vai ser o futuro computador dos Defensores da Terra, a postura do Mandrake, a maneira como o Lothar se movimenta, essa ação do personagem, a imponência do fantasma quando ele chega montado em herói, né? E finalmente, né, é claro, a expressão do Flash Gordon no final do prólogo são realmente elementos muito interessantes. Eu espero sinceramente que essa série dos Defensores da Terra da Mad Cave tenha uma vida longa para além dos 8 números que eles anunciaram, e eu espero muito que alguma editora resolva trazer esse material para o Brasil, porque realmente é algo bacana demais. E você, já leu esse prólogo? O que você achou? Quais são as suas impressões? Coloca aí nos comentários do vídeo para a gente trocar uma ideia. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?